O tema da nossa mensagem hoje é um só batismo. Graças pais abençoados com todas as sortes de bênção. O tema da mensagem é um só batismo. E o nosso versículo inicial encontra-se na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Vamos ler. Há um só corpo e um só batismo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. No versículo de número 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos fazer uma oração. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto e te agradeço pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua generosidade, longanimidade, pela plenitude que tu nos dá, os tesouros das sabedorias e do conhecimento que foram ocultos dos séculos e das gerações e a nós foram reveladas. E todo aquele que ouvir esta mensagem e acredita pela fé no poder e na verdade de Deus, que é o Evangelho de Cristo, diga amém. Amados irmãos e abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, hoje eu estou trazendo essa mensagem para nós relatarmos no batismo, no único batismo. Não há dois batismos, nem três batismos, nem diversos como se apresentam nos dias de hoje. E as pessoas seguem por falta de conhecimento todo o vento de doutrina e se desviam da verdade. Porque há muitos que, por torpe ganância, ensinam as pessoas a fazerem o que não se deve fazer. E assim as pessoas, sem saberem, vão anulando o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, do qual ele disse está consumado. Se ele diz que está consumado, é porque está consumado. Se ele diz que não resta mais nada a fazer, quando ele diz tetelestai, não se resta mais nada a fazer, não se resta mais nada a fazer. João 5, João 6, os fariseus perguntaram para o Senhor: Senhor, o que havemos de fazer para que façamos a obra de Deus? Ele diz: a obra de Deus é essa, que creia naquele que ele enviou. Pedro falou que nós somos nação santa, povo eleito, sacerdote real, de propriedade exclusiva de Deus, e ele nos resgatou da treva para a sua maravilhosa luz, para proclamar as suas virtudes. Paulo foi levantado pelo Senhor para ministro dos gentios até os confins do mundo, para a salvação. Só que as pessoas anulam o Evangelho de Cristo e pregam um outro Evangelho, qual não é outro, senão alguns que perturbam e destupam as Escrituras e querem perverter o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo se encontra nas cartas de Paulo. Não há outro Evangelho. Ele falou em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 a seguir, ele disse que se viesse um anjo do céu pregasse outro Evangelho, fora do que ele estava anunciando, ele falou nós, porque tinha mais irmãos com eles, tinha Timóteo, tinha Apolo, que conhecia apenas o batismo de João, e Tito, Barnabé e os demais. Vamos entrar nesse assunto aqui. Eu vou mostrar aqui nessa ministração, nessa mensagem do poder de Deus, de Cristo, das insondáveis riquezas, onde todos os tesouros da sabedoria e o conhecimento estavam ocultos em Cristo. O Senhor desvendou aos nossos olhos e iluminou o entendimento
e purificou a nossa mente de obras mortas e nos deu palavras inefáveis para que nós proclame as virtudes dele, assim como Pedro falou. Nós não fomos chamados para fazer a obra de Deus, e sim para proclamar as suas virtudes. E a sua virtude é dizer que ele já fez tudo, que não se resta mais nada a fazer, a não ser crer como ele disse aos fariseus. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 3, ele vai... Aqui no versículo 3 de Romanos, ele nos mostra aonde que é o batismo. No curso dessa mensagem, vai nos apresentar aonde de fato é o batismo. No Espírito e na água. O batismo hoje, nos dias de hoje, não tem nada a ver com batismo em que uma pessoa põe água na cabeça de outro, que uma pessoa submerge a pessoa na água para dizer que foi batizado com água. Não, não é necessário isso. Há um só batismo. Lembra que Efésios capítulo 4 e versículo de número 5, há um só batismo. E um só batismo nós vamos apresentar agora em Cristo Jesus. Paulo pergunta aqui aos romanos: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aí está mostrando. Com os olhos iluminados você consegue entender. Lê o versículo 1, o versículo 2 e o 3 e o 4, que aí você não anulando o contexto. Aqui é o texto, mas eu não estou anulando o contexto. O contexto fala exatamente com relação a esse batismo. Se existisse uma outra forma de batismo, estaria nas escrituras, no Evangelho de Cristo, relatando. Só que no Evangelho de Cristo, tanto fala em Efésios, quanto fala aqui nos Romanos, que há só um batismo. Se há só um batismo, o que é que se faz por aí? É engano. As pessoas andam no maior engano e não percebem, não se dá conta de que ele diz em Colossenses 2, do versículo 8 a seguir, ele diz que nós fomos sepultados. Tá linkando com essa passagem aqui, diz que nós estamos perfeitos nele. Na carta de Paulo aos Hebreus, diz que por boca de um ou duas testemunhas, todos que desobedecem à lei de Moisés seria apedrejado até a morte. Ele diz que quanto maior o castigo, terá aquele que calcar e profanar o sangue da nova aliança. Então aqui já tem três testemunhos de que há um só batismo. Romanos 6, Colossenses 2 e Efésios 4. Aqui já tem 3 testemunhos. Então aqui não há mais o que não há mais o que se refutar, não tem como refutar. Agora, no decorrer dessa mensagem aqui, vai ter muitos outros mais testemunhos dentro da própria Escritura. E a Escritura, o Senhor diz que não pode ser anulada. Vamos ler agora aqui o livro histórico de Lucas, do capítulo 23, versículo de número 39 até o 43, para nós entendermos e começarmos a entender o significado do verdadeiro batismo. Então, um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo:
nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. No versículo passado, aqui no 40, um dos malfeitores diz: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. O que acontece? Nos dias de hoje, muitos acreditam no verdadeiro batismo e muitos blasfemam, como esse da cruz blasfemou, como ele dizia que duvidava que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Hoje, nos dias de hoje, tem muito mais que duvida que somos filhos de Deus. Tem muito mais que não teme a Deus, como esse aí não temeu. Mas também tem os que creem, como o outro que repreendia aí. O outro repreendia Então disse Jesus, o outro malfeitor, o que era temente, o que creu no Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando seria a entrada desse reino? Após a morte dele. Ele disse em Lucas, capítulo 17, ele disse: o reino de Deus, quando os discípulos dele perguntou onde era o reino de Deus. O reino de Deus não é ali ou acolá que alguém possa ver. O reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus seria a partir da ressurreição de Cristo que se iniciaria o reino de Deus. Ele diz: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele já estava na passagem, na porta, para entrar no reino. Versículo 43. Respondeu-lhe Jesus. Agora vamos ver aqui o que Jesus respondeu. Jesus mandou ele ir pagar dízimo? Jesus mandou ele fazer jejum? Jesus mandou ele se batizar nas águas? Jesus mandou ele fazer campanha de oração? E mais, ele pediu para que ele subisse ao monte para ir buscar o Espírito Santo? Certamente que não. Ele disse assim: paga dízimo? Também não. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aí começou o paraíso de Deus. Nós já estamos no paraíso. Só que as pessoas não têm os olhos iluminados para conseguirem enxergar esse paraíso. O antigo pacto era um símbolo para os bens vindouros, era um símbolo dos bens já realizados. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi plantado lá no Jardim do Éden, é o que está aqui. Aqui existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou você não conhece o bem e o mal? Você é uma árvore. A Escritura diz que nós somos árvore. Lavoura de Deus. Se nós somos árvore, aonde é que está o conhecimento? Numa árvore, se fosse literalmente falando, uma árvore, ela tem conhecimento de alguma coisa? Não. Uma árvore mesmo, uma árvore que foi plantada, que foi regada e nasceu e cresceu e envelheceu. Essa árvore, ela conhece bem e mal? Não. Ela tem raciocínio? Não. Da qual árvore está falando? Que se falou lá no Jardim do Éden? Do ser humano. O ser humano é quem pode chegar a conhecer o bem e o mal. Então nós estamos no meio desse jardim. E as árvores que nós estamos no meio do jardim, da qual falou que a Eva e o Adão se escondeu no meio das árvores, é no meio das pessoas. A árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio das pessoas, que é as outras árvores. Vamos entender. O Senhor disse, ainda hoje, estarás comigo no paraíso.
E as pessoas ficam buscando um paraíso de fantasia. O paraíso é esse. Quando você se vive a plenitude do Senhor em Cristo, você está vivendo o paraíso, você está vivendo o reino de Deus. Lucas capítulo 12 e versículo de número 50, o Senhor estava relatando que ele veio trazer espada e trazer fogo. E ele disse que o fogo já estava aceso. E as pessoas pensam que o fogo que vai queimar as pessoas é um além, num lugar, numa outra dimensão, que lá vai ter o fogo eterno. Não, o fogo eterno é aqui, é o sol. Capítulo 16 de Apocalipse está falando do sétimo flagelo, que foi derramada a taça no sol para queimar, para abrasar os homens. Aqui é que ele disse que o fogo já estaria aceso. Aí nesse relato, ele diz que não veio trazer paz à terra e sim espada. E o fogo já estava aceso. Aí ele nesse relato, ele fala desse batismo. Ele diz, há um batismo em que hei de ser batizado. E como me angustio, até que venha a cumprir-se. O que acontece? No capítulo inicial de João, de Lucas, de Mateus e de Marcos, desses 4 livros históricos, não relata que ele tinha sido batizado no Rio Jordão, que na sequência dessa mensagem aqui, vou mostrar. E por que ele estava falando que havia um batismo com qual havia de se batizar? E por que ele se angustiava com esse batismo? Porque o verdadeiro batismo é na cruz, é na morte. Esse que é o batismo que ele estava apontando. Ele estava apontando para a cruz. Ele não estava apontando para o rio, nem para uma catedral, nem para um templo que ele chama de igreja. E ele não estava apontando para que nenhum homem fizesse o batismo. Na sequência dessa mensagem aqui, João, que era o que apresentava o batismo de água ou de arrependimento, ele estava preparando o povo para receber o verdadeiro batismo. Ele não estava batizando, ele estava preparando. Vamos ler na sequência aqui o que diz João. João 1,32. Vamos ler até o 34. E João deu testemunho dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, estava falando aqui ali do Todo-Poderoso que enviou João. Esse me disse, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que é o próprio Jesus, disse a ele: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito. Preste atenção. Quando o Senhor chegou no Rio Jordão, que João diz, eis o Cordeiro de Deus, que ele foi batizado, que era uma ordenança da lei, relata na Escritura que ele ouviu uma voz do céu dizendo, esse é o filho que me compraste, e sobre ele desceu o quê? Em forma de pomba. O Espírito em forma de pomba. E esse é o que batiza. Como João relatou, na frente vamos entender o que João relatou com respeito a isso que vinha depois dele. 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Naquele tempo, as pessoas, poucos acreditavam que este era de fato o Filho de Deus. Assim como hoje, as pessoas dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas o negam. E ele falou a Timóteo, Paulo falando, a pregação é de Cristo. O que Paulo fala ali é a pregação de Cristo. Paulo relatou em Romanos 16, 25. Ele relatou a Timóteo: o firme fundamento do Senhor permanece tendo esse selo. Deus conhece, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18,
versículo de número 24, perdão, até o versículo de número 28. Ora, chegando a Éfeso, certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Hoje existe esses homens eloquentes e poderosos na escritura. Agora, conhecendo apenas o quê? Vamos pro versículo de número 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. É assim que se anda hoje o sistema religioso, o sistema que não se submete a Cristo, o sistema que procura de todas as formas anular o sacrifício de Cristo e ocultar os bens realizados por ele na cruz. Por que eles fazem isso? Porque eles querem status, eles querem ganhar fama, querem ganhar nome e querem ser chamados de benfeitores, querem ser chamados de pastores, querem ser chamados de apóstolos, mas antes eles são mentirosos. Querem com isso roubar o lugar do Senhor, querem tirar o sacrifício perfeito e botar a abominação. Querem tirar a verdade, querem ocultar a verdade que prevaleça uma mentira. No dia que o Senhor Jesus de Nazaré foi imolado no palácio de Herodes, relata, tanto lá do palácio como na cruz, que os escarnecedores, eles tomaram as vestes do Senhor e repartiram entre si. Ou seja, esses mentirosos fazem a mesma coisa no dia de hoje. Eles estão vestidos com a verdade. Prestem atenção no que eu vou falar. Eles são mentirosos, mas pegaram as vestes do Senhor, se vestiram para eles parecerem os verdadeiros e deixaram o Senhor, que é o verdadeiro, despido. Tiraram as vestes da verdade e se vestiram com a verdade. A mentira está vestida da verdade. E deixaram a verdade despida, que é o Senhor. Assim fizeram no dia que ele foi imolado e assim fazem hoje. Todos eles chamam o Senhor de mentiroso, dizendo que o batismo é nas águas, quando o Senhor diz que é na cruz. Dizendo que é no rio, quando ele diz que é na morte. Dizendo que é na vida, quando ele diz que é na morte. Versículo 25. 26. Ficou aqui para trás Não, perdão, aqui já foi lido, vamos seguir para o 26 mesmo. Ele começou a falar ousadamente aonde? O que se vê aí hoje é o que está escrito aqui nessa passagem aqui. Eles chamam esses locais de igreja, mas a escritura diz que é sinagoga. O Senhor, quando ele ensinava, está lá em Mateus, quando ele ensinava onde? Na sinagoga. Quando Paulo ia ensinar, ele ia ensinar onde? Na sinagoga. Ele nunca chamou de igreja. E a igreja, quando estava reunida, Paulo relatava que estava reunido nas casas. A igreja se reunia nas casas. Quando o Senhor Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele foi fazer a última Páscoa, ele mandou que arrumasse um lugar para ele fazer aonde? Numa casa, num cenáculo. Não foi em igreja, que ele chama de igreja, em sinagoga não. Ele diz, e ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Quem foi que ouviu? Foi Priscila e Áquila. Versículo de número 27. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ponto e vírgula, segue o assunto. E tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça
haviam crido. É pela graça. 28. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Aí ele disse era, hoje eu digo é. Nesse relato aqui, fala que Apolo era eloquente, poderoso nas escrituras, mas conhecia apenas o batismo de João, ou seja, não conhecia o batismo de Cristo. Assim o sistema hoje faz a mesma coisa. Vamos ler o que diz João, capítulo de número 1, versículo de número 25. A seguir. Então lhe perguntaram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, 26. Respondeu-lhe João: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Lembra do caminho de Emaú, quando ele ressuscitou? Que os discípulos iam e ele se achegou a eles e eles discorriam sobre os acontecidos dos últimos dias e ele perguntou: o que acontece? Ele disse: tu não sabes? Não conheceram ele. Assim é os dias de hoje, as pessoas não conhecem, não reconhecem ele. Versículo de número 27. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da sandália das alparcas. Esse, João relatava, esse é o que batiza. Ele não enviou ninguém para batizar. Ele não pediu que ninguém batizasse ninguém. Ele pediu que cresça. E o batismo é onde? Lucas 12:50. Era o batismo com o qual ele se angustiava. Romanos 6:3, do qual nós lemos nessa mensagem. É na cruz, é na morte, no versículo 4. Atos 13:24 e 25. Havendo João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento, 25. Mas João, quando completava a carreira, aí, nesses dias aí, João estava completando o batismo de arrependimento, ou seja, o batismo das águas, estava sendo concluído. As pessoas hoje fazem o mesmo rito como se não tivesse sido concluído, ou seja, consumado. Foi consumado, foi concluído. Aí diz que ele estava completando a carreira dele e fazendo o que se havia de ser feito, que era preparar o povo. Quem pensais vós que eu sou? João perguntando aos que ele mesmo batizava. Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Se João Batista não era digno de desatar as alparcas dos pés, o que significa o batismo de João? Não significa nada, era um símbolo. Era apenas um símbolo, uma figura do que haveria de acontecer em seguida. Lucas 16, 15 e 16. E lhes disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Olha o que o Senhor estava falando sobre esses homens que não se submetem ao Senhor. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, eles se elevam. Para Deus perante Deus é o quê? Perante Deus é abominação. Essas coisas elevadas, esses homens que se intitulam por mãos de homens e derramam azeite de mercado na cabeça se intitulando,
Para Deus isso é abominação. Esses homens que pegam algo e jogam na cabeça, que se denominam padres, que nem na escritura existe esse título, para Deus é abominação. Ali não é batismo, ali é uma blasfêmia contra o verdadeiro batismo e contra o Espírito Santo. Essas pessoas dizem que vai apresentar um filho quando nasce a Deus, como se Deus fosse pego de surpresa e uma criança fosse nascer sem que ele tivesse conhecimento. Olha o que ele disse em Jeremias 1:4. Ainda antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, no ventre materno, eu te consagrei profetas às nações. Ele diz ao salmista, o salmista fala, Senhor, tu conheces o meu levantar, o meu agir, o meu modo de pensar e de falar. Ele diz, a minha palavra ainda não chegou na minha língua, tu já conheces toda ela. Ele diz, Senhor, ainda antes que meus ossos tivessem sido formados, entretecidos nas profundezas da terra, que o abismo é a terra, ainda que minha substância tivesse forma, tu conheces todos os meus dias, escrito e determinado no teu livro, ainda que nenhum deles tivesse existido. Então quem se pode apresentar um homem ao Senhor, um filho, um recém-nascido ao Senhor? Quem se pode apresentar? Se ele conhece dele, ele diz eu te formei no ventre da tua mãe. Como é que ele que formou no ventre da mãe, agora, depois que a pessoa nasce, eu vou ter que levar a um homem para apresentar a Deus? É o que ele fala. Os que Deus conhece o coração, porque os que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Isso aí é abominação contra Deus. É blasfemando, é dizendo que o sacrifício dele é reduzindo Deus a menos que um homem. Dizendo que o homem tem mais prestígio, mais poder e honra do que o soberano, o rei dos reis, o eterno, o invisível e o imortal. Um homem mortal quer se passar por poderoso diante do imortal. 16. A lei e os profetas tiveram vigor até quando? Até João. João não disse que estava encerrando a carreira? Se ele encerrou a carreira, encerrou o quê? Encerrou o batismo das águas. Desde então, é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem faceja por entrar nele. O evangelho que do reino de Deus está falando, qual é o evangelho do reino de Deus? É as 14 epístolas que foi dada a Paulo. Aí quando eles estavam anunciando aí, eles estavam anunciando o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. E agora, nós temos que anunciar a vinda do reino de Deus? Não, nós temos que anunciar o reino de Deus, porque nós já estamos no reino de Deus. Nós não temos que, nós não devemos anunciar a vinda do reino de Deus. O reino de Deus já está. E onde é que está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Atos 19, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Vamos ver aqui, isso sucedeu que, enquanto Apolo, aqui é a terceira viagem missionária de Paulo, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, 2, perguntou-lhes. Paulo, quando ele chegou aonde Apolo já havia passado, aonde ele estava, que batizava, Paulo perguntou: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Olha a resposta dos discípulos. Responderam-lhes eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Esse é o batismo das águas. Esse é o batismo dos homens. Esse é o que os homens fazem diante de Deus, se elevando. Eles falam no Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está em batismo de água, não. O Espírito Santo é lá na cruz, aonde João falou, aonde o Senhor o apontou. O batismo do Espírito Santo, com Espírito e com fogo, e com a água também. É lá na cruz. 3.
tornou-lhes ele. Em quem foste batizado, então? Preste atenção aí. Onde é que se anula o batismo da cruz e se anula o Espírito Santo na sua vida? E eles disseram, no batismo de quem? De João. Lembra que João disse que não era digno de desatar nem a correia da sandália? Aí, ó. Olha como se anula o batismo, o verdadeiro batismo. Olha aí como é que se anula Cristo na vida das pessoas. Olha aí como é que se desliga de Cristo e como é que se decai da graça que está falando lá nos Gálatas. É assim, ó. Esse batismo que esses homens fazem aí, isso é uma mentira, isso é uma aberração. Isso para Deus é abominação. Como eles se elevam, que relatou na Escritura agora, para Deus é abominação. Por que se tornou abominação? Porque isso era um símbolo, era uma figura para o bem já realizado, que é o batismo da cruz. E por que se tornou a abominação? Porque estão anulando o sacrifício de Cristo, querendo buscar status, querendo buscar honra. E fulano foi batizado por mim. Fulano, eu sou pai eu sou pai de Beltrano na fé. Mentira. O pai da fé é só um, é o Eterno. 4. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, ele dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus. João mesmo, quando ele estava preparando o povo para receber o Senhor, ele dizia: eu não sou, mas após mim é o que é. 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha quando é que eles foram batizados. Quando eles foram convencidos de que o batismo não era mais nas águas, que o batismo agora era na cruz. Paulo, quando ele chegou aos Coríntios, que ele relatava com relação a esse batismo, ele disse que não foi enviado para batizar, mas para pregar o evangelho. Na sequência desse vídeo, dessa mensagem, nós vamos ter o privilégio de conhecer de que alguns até dizem, mas Paulo batizou. Não, Paulo não batizou. Como aconteceu aí em Éfeso, eles foram convencidos que o batismo era na cruz, eles foram batizados. Assim também lá. Paulo não batizou ninguém. Ele disse que batizou assim, mas o batismo era convencer eles de que o batismo não era mais nas águas, e sim na cruz. Esse é o batismo que Paulo disse que batizou. Convenceu, como aí foi convencido esses discípulos. Vamos entrar agora nesse assunto. Paulo dizendo, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 14 até o 17. Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Olha aí Paulo dizendo que não batizou nenhum, senão a Crispo e a Gaio. E esses eram de onde? Da sinagoga. E qual foi o batismo aí? O convencimento. Paulo convenceu a eles que não se havia mais de batizar nas águas. Como agora passou em Atos dos Apóstolos, que Paulo convenceu os irmãos, os discípulos, quando perguntou em que foste batizado, ele disse. Aí Paulo explicou qual era o real batismo, o verdadeiro batismo. E eles creram e foram batizados em nome do Senhor. Assim aconteceu nessa passagem aqui de 1 de Coríntios, que Paulo está falando, que ele pregou a esses homens, e aí a Crispo e a Gaio. Vamos ler no versículo 15. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Pronto. Se alguém for batizado por algum homem, está sendo batizado em nome dele, não em nome do Senhor. Esse é o batismo que anula o sacrifício de Cristo. Aí as pessoas, quando perguntam quem que batizou, pastor Elemita, então foi batizado em nome dele. Quem te batizou? Na catedral do padre Samuel. Não foi Cristo, não está falando de Cristo.
Então é aí que Paulo está querendo explicar. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. 16. É verdade. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Esse batismo que Paulo está relatando aí sempre é o convencimento, o poder de convencer eles que o batismo não é nas águas, e sim na cruz de Cristo. Versículo de número 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Se vier com sabedoria de palavra, está tornando vã o sacrifício do Eterno. Pois aquele que é João 3, 34 e o 36. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, todo aquele que anda batizando em água, que anda com obstruções, com mentira e com engano, esse não foi enviado por Deus. Esse não tem o Espírito. Por quê? Porque aqui se fala que o Senhor não dá o Espírito por medida, ou seja, por metade, dá por completo. E por completo fala as coisas de Deus, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, fala o que está escrito, como ele determinou. Vamos ver aqui no 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. E quem aqui não crê no Filho de Deus? Todos quantos andam fazendo esses ritos enganosos, mentirosos, e chamando e calcando e profanando o sangue da nova aliança do Eterno. João, capítulo 19, versículo 34. Olha aí, vamos ler aqui e entender aonde é que é agora o batismo das águas. Contudo, depois de você ler o contexto antes e depois, que não está anulando, que é mostrando o verdadeiro batismo. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e o que? Água. Aí o batismo das águas, onde é que está aí? É na cruz do Calvário. O batismo das águas não está em rio, não está em catedral, não está em templos, não está em mão de homens. Foi na cruz do Calvário. E quem foi que batizou lá? Foi o que João disse: após mim vem um, porque eu não sou de desatar a correia da sandália. Esse é o que batiza com fogo e com espírito. Tá aí, ó. O batismo das águas, quando ele falou para Nicodemos, é necessário que nasça de novo da água e do espírito. Onde é o nascimento da água e do espírito? Aí, ó. A água simboliza a palavra. Paulo falou aqui, 1 de Coríntios 1, 26. Ora, veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 26, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus não escolheu esses doutores, esses que fez seminário, que fez teologia de prosperidade, de mentira e de engano, que aprendeu a falar bonito para torcer o sentido das palavras e enganar as pessoas. E torcer o sentido das palavras do Senhor e desturpar a Escritura e fazer com que as pessoas andem errando contra o Eterno. Deus não chamou esses. No versículo de número 28. E Deus escolheu as coisas ignóbeis, que significam humildes do mundo, e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. E quem é a nada as que são, que acha que são? São esses homens. E para que o Senhor fez isso? Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Vamos ver o que o Senhor falou aqui no dia de sua carne, em Mateus
capítulo de número 11, versículo 25. Naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste a quem? Aos que possuem canudo, teologia de prosperidade, seminário, hermenêutica? Não. Aos donos dos anéis, dos palácios, foi aos pequeninos. Assim o Senhor disse nos dias de sua carne, e assim hoje é. Também Paulo, nos dias de sua carne, nos dias de seu ministério, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:2, ele disse, ele falou no 1 também, no 1 ele estava pedindo oração para os irmãos, para quê? E para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Das paz, amados irmãos, assim é, assim eu acredito e assim eu falo. Amém.